Gustavo de Almeida Ribeiro, obrigado pela presença aqui. Para quem está acompanhando o Roteirices pelo canal no YouTube, Gustavo é defensor público federal e publicações dele começaram a aparecer no meu Twitter, coisas muito interessantes de temas bastante relevantes que a gente precisa entender para conhecer um pouco mais da justiça e os direitos que as pessoas têm. Então, Gustavo, eu vou pedir para você primeiro fazer uma breve apresentação sua e depois a gente entra aí nos temas. Pois não. Bom dia, Carlos. Meu nome é Gustavo de Almeida Ribeiro, eu sou defensor público federal já há mais de 20 anos. Atualmente atuo com exclusividade pela Defensoria Pública da União perante o Supremo Tribunal Federal. Coordeno um grupo de 8 defensores que atuam pela DPU nas causas da instituição que chegam ao Supremo Tribunal Federal, dos mais diversos temas, muitos deles de matéria penal, mas não exclusivamente. E esse é meu trabalho, que a gente leva até a última instância as causas das pessoas mais necessitadas. Tá, então, vamos começar pelo começo, e uma pergunta que aparentemente é óbvia, mas às vezes a gente precisa explicar o óbvio, né? O que é a Defensoria Pública? Quem é essa figura do defensor público? O que ele faz? E quem é que tem direito a ela? A gente está acostumado a ouvir assim que são pessoas muito pobres, né? Que não tem como contratar um advogado, que geralmente são caros, que recorrem à defensoria. Mas muita gente às vezes nem sabe que existe a defensoria, não sabe que tem esse direito e acaba sendo condenado à revelia ou porque não tem uma defesa adequada. Então, explica um pouquinho, qualquer pessoa tem direito ou é só quem não tem recursos para contratar um advogado? E aí, a partir daí, a gente vai entrar em alguns dos temas aí que você tem acompanhado e divulgado. Certo. Bom, a Defensoria Pública é uma instituição prevista na Constituição Federal que tem como objetivo atender, orientar em juízo, ou seja, na justiça e fora dela, pessoas carentes, pessoas vulneráveis de um modo geral. Às vezes a carência vai além da questão só econômica, financeira, mas pessoas vulneráveis, pessoas carentes, sobre os seus direitos. Dentro dessa orientação estão defesas criminais, defesas de outros tipos de causa, também fora da matéria penal, que são feitas, que são cuidadas pela Defensoria Pública em todas as instâncias da Justiça. Também, fora da Justiça, há uma orientação por parte dos defensores, muitas vezes, dos direitos das pessoas que procuram a instituição. Às vezes as questões são resolvidas extrajudicialmente, né, por mera orientação, ou ainda por acordos, e esse trabalho também é feito pela Defensoria. Como se fosse uma conciliação entre as partes. Exato, às vezes pode ser conciliação, às vezes a falta de instrução, de conhecimento da própria parte que procura a Defensoria, faz com que ela não tenha conseguido o acesso àquilo que ela precisava antes. Então, às vezes, a mera orientação, o mero cuidado de se ler, se explicar, né, basta para resolver a questão. Isso acontece muitas vezes com matéria, por exemplo, que é muito ligada à Defensoria da União, a DPU, com matéria previdenciária. Muitas vezes a pessoa acha que tem um direito, e às vezes tem mesmo, mas não sabe aquilo que precisa apresentar, aquilo que precisa ser feito para conseguir. Então, é essa orientação que acaba resolvendo mesmo sem o ajuizamento de qualquer ação. E a Defensoria Pública, ela tem os seus ramos. A Defensoria Pública da União, que é a que eu pertenço, que eu sou membro, ela atua na Justiça da União, a Justiça Federal Comum, a Justiça Militar da União, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e as defensorias estaduais são ligadas aos estados e atuam na justiça dos respectivos estados. Né? E em quais matérias? As matérias que chegam ali que têm relação com o trabalho, com a atuação da instituição. Há uma gama muito grande de atuação, de demandas, tanto individuais, ou seja, de uma pessoa especificamente,
quanto coletivas, muitas vezes envolvendo grupos de pessoas, como indígenas ou quilombolas. Então, há esses dois tipos de ação. Quem pode procurar a Defensoria Pública? Bom, a instituição ela é destinada a pessoas carentes. Os limites de valores, eles são estabelecidos, eles podem ser estabelecidos. Não existe um padrão, não existe uma lei que estabeleça, que fixe esse valor. E ele também não é absoluto. Às vezes, pessoas que ganham acima desses valores, elas acabam comprovando uma despesa extra, um gasto muito grande com coisas essenciais e são atendidas. Isso para matéria extra penal. Em regra, na matéria penal, o que acontece é que se a pessoa não tem defesa, ou seja, ela não tem advogado, ela não constitui, a defesa acaba sendo feita pela Defensoria Pública. Pelo menos a DPU é assim. Em resumo, se uma pessoa ela não tem advogado, declara que não tem condição de pagar, na matéria penal, em regra, a defesa acaba vindo para a DPU, quando é na Justiça Federal. Tá, mas aí no caso da Justiça, desculpa, da Justiça Federal, qual é o tipo de crime, por exemplo, que cai nessa esfera da Justiça Federal? Se alguém, por exemplo, assaltou um banco, isso aí entra para vocês também ou não? Sim, se for um banco federal, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Tá, o Itaú não? Não, Itaú é estadual. Se for a Caixa Econômica Federal... Ah, sim, mas tem uma esfera da Defensoria que atenderá o cidadão. Que é a Defensoria do Estado, respectiva em que está o Certo. Itaú. Então, se houver, por exemplo, no seu exemplo, um roubo contra o Itaú, e for em Brasília, a Defensoria do Distrito Federal vai atender essas pessoas. Se for já contra a Caixa Econômica, é a Defensoria Pública da União, porque é uma empresa pública federal. Então, aquela quadrilha que assaltou o Banco Central, por exemplo, se eles eventualmente alegarem aí que não tem recursos para pagar advogado, a equipe da Defensoria Pública vai defendê-los. Exatamente. E não é raro, aliás, que em alguns desses casos rumorosos, mesmo que não sejam os, vamos dizer assim, os chamados líderes, algumas pessoas acabem vindo para a Defensoria Pública. Isso não é incomum de forma alguma. Às vezes a gente vê alguma notícia de um grande roubo ou de um grande golpe, alguma fraude. Não é raro que pessoas que tenham participado, mas tenham um papel pequeno, menor, sejam pessoas com poucas condições, venham para a Defensoria Pública. Isso é bastante comum. E é um direito delas. Sim, sem dúvida. E é o que eu falei, no criminal, se a pessoa não constitui advogado, acaba vindo para a Defensoria Pública porque ela não pode ficar em defesa. Então, a questão do valor que a pessoa recebe, da renda da pessoa, ela acaba tendo muito mais relevância na matéria extrapenal do que na matéria penal. Entendi. Bom, então uma coisa Porque, assim, só para te explicar, a gente não vai ficar discutindo, por exemplo, em matéria extrapenal, ou seja, na matéria civil, o financiamento de um carro importado. Não tem relação, esse tipo de coisa não tem relação com a defensoria. Agora, muitas vezes, coisas que acontecem demais, tema muito comum na defensoria, sistema financeiro de habitação, que é casa, mas é a pessoa que financiou, que não está conseguindo pagar, que corre o risco de perder sua moradia. Principalmente no passado, né? Que a pessoa pagava durante 30 anos, quando terminava o prazo, ela continuava devendo 2 casas, em vez de uma só. Exatamente. Esse tipo de situação é muito comum, e aí sim, vem para a defensoria. Agora, quando é uma pessoa com uma condição socioeconômica muito elevada, na matéria extrapenal, a gente não costuma atender. Como eu falei, há situações excepcionais, há questões envolvendo muitas vezes grupos vulneráveis, porque às vezes há uma atuação coletiva. Vou dar um exemplo aqui, rápido. Imagine, por exemplo, uma determinação qualquer que alige, que impeça a participação de determinado grupo de um concurso público. Naquele grupo, vamos dizer que seja um grupo vulnerável, que o impedimento seja por questão ou religiosa, ou de orientação sexual, qualquer coisa desse tipo. A Defensoria Pública muitas vezes faz uma ação coletiva para buscar a participação daquele grupo, para evitar esse
esse obstáculo quando se considera que ele é ilegal, inconstitucional. Então, ali no meio, né, dessas pessoas, pode ter pessoas economicamente com boas condições, mas defende-se também questões em que as pessoas são vulneráveis por alguma razão. Então, a vulnerabilidade ela não é exclusivamente financeira, socioeconômica, ela tem também outros aspectos que são considerados. Tá, deixa eu usar então um caso hipotético aqui, que é um vídeo que está circulando aí nas redes sociais do atual ministro de Minas e Energia, que é o Adolfo Saxida. Ele dava aulas virtuais, online, antes de entrar para o governo. Ele é servidor do IPEA, eu acho que está cedido para primeiro Ministério da Economia, agora está como ministro. E tem uma fala dele que ele diz que ele é contra cotas para deficientes no serviço público. Mas isso é uma opinião dele quando ele estava lá, como cidadão, dando as aulas dele. Agora que ele entrou no governo e o Ministério da Economia ficou muito poderoso no atual governo, a parte de administração, concursos, vamos supor que ele, chegando lá, tem poderes e resolve acabar com essas cotas aí para deficientes no serviço público, para concurso público. Isso é algo que a Defensoria atuaria, por exemplo? Sem dúvida. É um ótimo exemplo. Até exemplos parecidos. O que aconteceria nesse caso? Vamos dizer que um determinado órgão resolvesse fazer o concurso sem prever reserva de vagas. Certamente a Defensoria Pública ingressaria com a chamada ação civil pública para que essas vagas fossem previstas nos termos da lei. Vocês precisam ser provocados ou vocês tomam a iniciativa? Quando chega ao conhecimento, via de regra, toma a iniciativa. É porque nem sempre, por exemplo, quando é o concurso de um órgão muito grande, divulgado, a gente fica sabendo com bastante rapidez. Se a gente não ficar sabendo, precisa ser provocado. Mas quando a gente fica sabendo, um exemplo típico disso, o Enem. Muitas vezes as questões ligadas à isenção, a pagamento de taxas, é muito comum que a Defensoria Pública tome medidas com relação ao Enem. Que houve agora, né? O ex-ministro da Educação queria tirar a isenção, né, de quem faltou a prova no ano passado por conta da pandemia. Exatamente. Ele queria forçar as pessoas a pagarem, né? Exatamente. E a Defensoria Pública atuou no caso. Então, isso vai depender se é por iniciativa própria ou por provocação, de termos conhecimento. Porque, claro, né, no caso do Enem, todo mundo fica sabendo, é noticiado diariamente. Mas existem concursos, e eu imagino que isso vale para estadual também, eu estou falando agora de matérias federais, mas há concursos estaduais. Existem concursos menores, concursos que não têm essa divulgação toda, que as pessoas não ficam sabendo. Então, muitas vezes, os interessados procuram a instituição. Quando a gente fica sabendo, muitas vezes os colegas tomam as medidas por conta própria, mas às vezes é importante divulgar, sabermos também, porque, né, imagina na estrutura federal quantos concursos tem todos os dias para diversos cargos. Tá. Agora, a pessoa que precisa de algum apoio jurídico, né, de um advogado, um defensor público, como é que ela faz? Ela está sendo acusada. Vamos usar um caso concreto, porém hipotético aqui, esse caso comum aí de uma pessoa morador de rua, que vive ali nos arredores de um supermercado ou de uma loja de departamento, aí rouba lá um pacote de biscoito, um saco de arroz, e é morador de rua, muitas vezes tem problema de alcoolismo, de drogas. Essa pessoa é espancada geralmente pelos seguranças, é presa, apanha de novo na polícia e aí vai para a cadeia e fica presa lá, sem julgamento. E o caso, eu não sei, como é que a defensoria chega a essa pessoa? A questão é a seguinte: hoje, na prisão, existe uma coisa chamada audiência de custódia, que é recente e é muito importante. Bom, antigamente a defensoria já há algum tempo a defensoria era comunicada do flagrante. Tinha um prazo para que a defensoria pública fosse informada da prisão em flagrante da pessoa, o que evitava que ela ficasse completamente desassistida. Hoje, além disso, existe a chamada audiência de custódia, que é aquela audiência em que essa pessoa é apresentada a um juiz, e se ela não tem advogado,
é a Defensoria Pública quem faz essa audiência na defesa da pessoa, e ela, naquela audiência, o juiz decide se vai soltar a pessoa ou se vai mantê-la presa. De todo modo, essa audiência permite a pessoa que tenha contato com a sua defesa, né? Como, nesse caso, sendo uma pessoa em situação de rua e tudo, certamente não vai ter advogado, vem para a Defensoria Pública. Então, os defensores fazem essa audiência e, a partir dali, já tem os dados, já tem o contato e começam a fazer a defesa da pessoa. Então, nesse caso da prisão, o que acontece, via de regra, atualmente é isso. Mas isso quando essa notificação é automática, porque eu estou usando, assim, a gente está falando, esse exemplo que o senhor citou foi uma situação perfeita, né, em que tudo funciona como deveria ser, mas a gente sabe que a pessoa é presa e fica lá na cadeia, não é comunicado. Então, mas às vezes ela fica porque a prisão é mantida, não é que ela não tenha defesa. Não, eu Bom, digo primeiro, assim, quando é que é comunicado para que vocês saibam que essa pessoa está lá? Eu digo assim, esse intervalo aí até entre ela ser presa e vocês ficarem sabendo, isso realmente é online, é uma coisa imediata? 24 horas. Tá, tá. Assim, pode ser desrespeitado eventualmente? Pode. Mas, via de regra, é o que acontece. Tá. E Agora, essa. Sim, pois não. quando a pessoa fica, muitas vezes não é que a defesa não tenha sido comunicada, é que se entendeu pela sua manutenção. Agora, também não vou dizer, e o país continental como o nosso, que não existam situações que, infelizmente, essa determinação não seja desrespeitada. Lamentavelmente, isso existe. Eu não vou aqui dizer que isso não ocorre, mas talvez dependa muito da localidade, da proximidade das coisas. Nós estamos num país com dimensões, né, muito grandes e tem lugares que não são sedes de comarca, né, não tem juiz na cidade, então isso pode atrasar realmente. Mas nas cidades maiores, em regra, tem se respeitado esse prazo. Tá. Gustavo, você mencionou aí a questão da audiência de custódia, que é algo recente. Eu já ouvi e li que existe, em parte do judiciário, entre os juízes e até entre advogados, uma resistência. Acham que isso aí seria desnecessário, mas aí você entra naquela mentalidade que tem que prender, que bandido bom é bandido morto, né? Essa criminalização. Existe, vocês têm informação em relação a essa audiência de custódia? Como é que ela foi recebida? Isso melhorou ou ainda há resistência entre integrantes os operadores do direito, né, em relação a esse mecanismo? Bom, eu não tenho dados estatísticos, mas realmente ainda existe alguma resistência, porque é uma coisa que gera um número muito grande de audiências de última hora, mas eu creio que é uma coisa cada vez mais consolidada, que é uma coisa cada vez mais considerada normal e usual por parte das pessoas que participam das audiências. Realmente houve uma resistência, não vou dizer que não exista mais, mas eu acho que está cada vez mais consolidada, e é muito importante, porque muitas vezes o papel é muito frio, a mera chegada da documentação para o juiz não permite, às vezes, a explicação da situação, não permite que a pessoa exponha a sua situação. Então, ela tem uma importância muito grande. Volto a dizer, não quer dizer que a pessoa vai ser solta. Nem sempre. Muitas vezes, aliás, ela não é. Nós temos no Brasil uma tendência muito grande da prisão preventiva. Prisões preventivas longas, muito tempo de duração, muitas vezes sem julgar a pessoa em primeiro grau. Então, a audiência de custódia não garante nada, mas ela dá a chance à pessoa, muitas vezes até de contar algum tipo de violência de que ela tenha sido vítima, ou de pressão, ou do que aconteceu ali na hora. Então, sim, existe uma certa resistência, acho que ela tem diminuído, e, particularmente, acho que é um caminho que não vai ter, espero, regressão. Ou seja, que apesar dos questionamentos, ela vai continuar existindo e considero muito importante para evitar vários tipos de abuso.
Tá. Eu queria ouvir a sua opinião sobre prisão em segunda instância, porque eu fiz uma entrevista recentemente com o Lênio Streck, que é um jurista lá do Rio Grande do Sul, Sem e ele conhecer. estava comentando comigo, um país como o Brasil, em que é tão fácil as pessoas serem presas, você ter essa figura da prisão em segunda instância é uma barbaridade, porque ela só vai punir os mesmos de sempre, né? Os negros, os pobres. E ele estava comentando, assim, estupefato, né, como é que os advogados saíam das faculdades de direito, e ele citou uma pesquisa que eu não vou me lembrar qual era agora, em que mais de 60% dos advogados eles eram a favor da prisão em segunda instância. Né? Qual é a sua opinião em relação à prisão de segunda instância? E ele até falou, as faculdades de direito estão formando pessoas de extrema direita. Eu até brinquei com ele, poxa, mas vocês são acusados aí de serem doutrinadores, né, comunistas, vocês estão falhando vergonhosamente, né? Porque o cara faz a faculdade, vocês ficam doutrinando eles para o comunismo, o cara sai pensando desse jeito. Mas aí eu queria ouvir a tua opinião sobre a prisão de segunda instância. Eu sei que não há um entendimento, é um tema super complexo, né? Então seria um pouco ouvir a sua opinião realmente. Bom, a Defensoria até participou dessas discussões todas no STF, né, sobre a questão da prisão em segunda instância. Me parece, com respeito aos entendimentos contrários, que a Constituição é bastante clara ao dizer que a pessoa só é culpada após o trânsito em julgado. E que enquanto não há trânsito em julgado, a pessoa não é culpada. O que pode acontecer, e infelizmente acontece em excesso no Brasil, é a chamada prisão cautelar. Ou seja, aquela prisão que não significa uma condenação, que significa que a pessoa precisa ficar presa por alguma situação do processo. Ou seja, ela tentou fugir, ela ameaçou testemunha, ela começou a esconder provas. Então é uma prisão cautelar. Diferente é a prisão de execução da pena. Essa, eu concordo que ela só deva ser implementada quando já houve um trânsito julgado. Ou seja, a pessoa foi definitivamente condenada. Nós, a Defensoria Pública, participamos dessa discussão. Levamos diversos casos e exemplos em que a prisão, muitas vezes, imposta, depois acabou tendo um resultado mais favorável, porque, ao contrário do que se pensa, não é só a absolvição que torna a prisão antecipada excessiva. Às vezes, por exemplo, a pessoa é condenada e o regime é mantida a condenação nos tribunais superiores, após a segunda instância, mas o regime de pena é abrandado, é melhorado, ou seja, a pessoa consegue a pena é reduzida em alguns anos e a pena sai do regime fechado para o semiaberto. Ou uma pena de prisão se transforma em restritiva de direitos. Então, a execução da pena em segundo grau, ela faz com que uma pessoa que ainda não teve uma decisão condenatória transitada em julgado seja previamente considerada culpada. O que me parece contrário ao que estabelece a Constituição. E volto a dizer, não são raros os casos em que a gente consegue melhorar essa situação da pessoa nos tribunais superiores. O que acontece, infelizmente, é que, como você chamou a atenção, muitas dessas pessoas, no caso da Defensoria Pública, são presas preventivamente. Então, para essas, nem adianta a discussão da pena da prisão em segundo grau, porque elas já estão presas, às vezes, desde o fato. Não são raros, a gente vê isso com alguma frequência, pessoas que ficaram anos presas e que depois a condenação, sequer foram condenadas, isso acontece, foram absolvidas após anos de prisão cautelar, ou foram condenadas a pena restritiva de direito e já cumpriram anos e anos de prisão cautelar. Então, além da prisão em segundo grau, além da questão da prisão em segundo grau ser uma prisão de quem não foi condenado ainda, já há um excesso de, principalmente na clientela, por assim dizer, para usar essa expressão preferencial do sistema penal do Brasil. Infelizmente, essas pessoas, na maioria das vezes, já respondem presas o tempo todo. O que não quer dizer que quem não está preso deva ser preso antes do trânsito em julgado. Como eu falei, até porque muitas vezes há uma não só absolvição,
mas uma melhoria da situação da pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta, então, que vai... Não vou usar um determinado personagem, porque vai dar uma treta danada, não vou nem falar do Lula. Vamos pegar uma pessoa que estava... Eduardo Cunha, que é uma pessoa assim, que tem, digamos, mais uma certa unanimidade em relação a ele. Ele acabou saindo, né, por conta das decisões do Supremo ali. Esse caso, agora eu não vou lembrar detalhes, esse caso não havia transitado em julgado ainda, né? Havia sido em segunda instância, ele foi preso e acho que saiu porque o Supremo derrubou lá todas as condenações do Sérgio Moro. Mas esse caso do Eduardo Cunha é um caso em que ele, em tese, ele não deveria ter sido preso naquele momento, ou confundir totalmente a situação. Não, são duas situações. Eu não me lembro exatamente do caso em concreto, assim, porque existem dois tipos, como eu falei. Pode ter uma prisão cautelar. A prisão cautelar, aí sim, pronto. Não, aí resolveu, aí já explicou. Porque, assim, o que acontece? Isso realmente existe. Existe um excesso na utilização dessas prisões cautelares, para mim, indiscutivelmente. Muitas vezes se utiliza situações comuns para se invocar uma gravidade exagerada. Isso existe. Mas existem situações em que a prisão cautelar está fundamentada. Por exemplo, uma pessoa está sendo acusada de determinado crime e começa a ameaçar as testemunhas. Olha, se você for falar o que você sabe, você vai ver, sua família vai sofrer, não sei o quê. Então, para esse tipo de situação, existe a prisão cautelar, que não me confunde com prisão em segundo grau. A prisão Sim, cautelar, o cara ele continua pode... praticando outros crimes, né, para acobertar o crime que ele cometeu anteriormente. Isso pode acontecer, isso às vezes acontece, então está justificado uma prisão cautelar para que a pessoa não fique ameaçando o testemunho. Ou destruir provas, coisas assim. Exato, mas isso não tem relação com prisão em segundo grau. A prisão em segundo grau diz o seguinte, olha, você foi condenado pelo segundo grau, normalmente, no Tribunal de Justiça, na Justiça Estadual, Tribunal Regional Federal, na Justiça Federal, você vai ser imediatamente preso, independentemente de ter apresentado recursos para o STJ e para o STF. Então, em casos concretos, esse eu confesso que não me lembro exatamente, já tem algum tempo, não me lembro exatamente, são situações distintas, porque no caso da prisão em segundo grau, é assim, a pessoa responde solta, está solta, foi condenada em primeiro grau, mantida em segundo. Interpôs um recurso especial. Quando acabou o segundo grau, ela é imediatamente presa, independentemente de qualquer prisão cautelar, porque esse entendimento diz que acabou o segundo grau, acabou. Acabou a instrução, pode ser presa. A prisão preventiva, não. A prisão preventiva, ela pode ser em qualquer momento, mesmo sem condenação, ainda no primeiro, antes do processo começar até, pode ter E sem também, prazo, né? E sem prazo. E sem prazo. Eu conheço casos de preventiva de 6 anos, 7 anos. Caramba. Sem condenação em primeiro grau. E aí, então, o que acontece nesse caso? A preventiva, ela não tem discussão. A preventiva, ela é considerada constitucional. Então, não tem qualquer discussão se pode ou não pode. Mas aí é da cabeça do juiz, ele que decide ali. Exato. E a questão é da pessoa ter dado causa para essa preventiva. Então, são situações distintas. Eu não sei exatamente no caso em concreto, nesse caso específico, por quê. Mas a prisão preventiva ela é uma situação distinta da condenação em segundo grau. Tá. Agora, fiquei curioso, eu estava se correspondendo aqui pelo WhatsApp, né? E eu vi que a sua foto lá é uma foto sua no Supremo, né? No plenário, Isso. fazendo uma defesa, e ali apareceu a legenda ali, que é o caso Marco Polo Del Nero versus Romário de Souza, que é o senador, Sim. e você estava na defesa do Romário. Que situação foi aquela? E porque o Romário é um milionário, né? Por que a Defensoria Pública estava defendendo o Romário? Por essa situação, exatamente. Que eu falei anteriormente no começo da nossa conversa. O que aconteceu? Ele não constituiu advogado, foi intimado diversas vezes para constituir advogado, e uma pessoa ser processada criminalmente no Brasil sem defesa é considerado nulo. E também, se não fosse considerado nulo? Então, se alguém me processar e eu não constituir advogado, o julgamento não vale? Mas aí é que tá. Se isso acontecer, muito provavelmente você vai ser defendido por um defensor público ou por um advogado nativo. E é diferente de condenação à revelia? Não, na revelia verdade, quando assim, não me encontram. Exatamente. Ninguém me acha. Se não te encontrarem, o processo vai ficar suspenso.
até Então, de eu contrário. posso, para não pagar advogado, eu posso me recusar a contratar um advogado e a Defensoria Pública vai entrar. No penal, sim. No penal e na Defensoria da União acaba acontecendo isso. Que curioso, né? Então, No penal, sim. Por isso que o caso veio para a gente. Né? Ele não constituiu advogado, era uma queixa-crime. ele deu algum argumento para não constituir advogado? Não, não me lembro. Mas que não, simplesmente não respondia às intimações, assim, não se explicava. E aí acabou vindo para a DPU fazer a defesa, que foi exitosa, era uma queixa-crime que não foi recebida, e aí o processo acabou. Ah, olha só, que Porque ali, curioso. né, aquela foto foi tirada da TV Da TV, Justiça. né? Isso. Isso, é uma foto da TV Justiça. Foi até um amigo, um conhecido que viu, tirou Uhum. e me mandou e falou assim: te vi na TV Justiça Não, é hoje e legal, tal. achei legal ali. É, mas Agora, já me perguntaram: você conhece, você conversou? Eu falei: não, nunca. o que com o Romário? Não, nunca, nunca Foi uma tive qualquer defesa à contato. revelia também, ele nunca só pegou os Foi uma laudos ali. defesa pelo que estava nos autos, exato. Olha só, interessante Nunca isso. conversei, nunca tive qualquer contato. Agora, Gustavo, eu sei que a defensoria não está no país inteiro, né? Você tem ideia de quantos são os defensores, em quantas cidades atuam e se, enfim, diante de tantos casos absurdos que acontecem todos os dias, vocês realizam, por exemplo, mutirões, vão a determinada prisão, vamos lá, todo mundo que está preso aqui, quero ficha de todo mundo para ver quem é que está com prisão preventiva. Você citou um caso aí de 6 anos e tal. Vocês fazem esse tipo de trabalho? Sim. Assim, eu não sei quantos são no país, contando federais e estaduais. Federais são aproximadamente 650, Muito pouco, né? muito pouco, porque nós atuamos em todas as instâncias da justiça e atuamos também na justiça militar, porque quando se fala, a gente tem uma atuação muito grande na justiça militar, que assim, não tem tantos processos, mas quase todos que existem são nossos. E a maioria dos acusados na justiça militar é de soldados, cabos, jovens fazendo serviço militar obrigatório. E então, estadual, eu não me lembro o número, sei que varia muito de estado para estado. Por exemplo, varia no sentido de que alguns estados, como o Rio de Janeiro, têm defensoria em quase todas as comarcas, se não em todas. Outros têm defensoria em 2, 3 comarcas, 4 ou 5. Então, no caso das defensorias estaduais, varia demais de acordo com os estados da federação, não só o número absoluto, mas em quantas comarcas a defensoria está presente. Muitas dessas defensorias ainda são muito recentes no país, então ainda tem um número pequeno, né? A DPU mesmo, o primeiro concurso é o meu, a primeira posse do primeiro concurso é o meu, que foi eu tomei posse em dezembro de 2001. Estamos crescendo. Ontem mesmo houve posse de mais alguns colegas da DPU. Ontem foi o dia da defensoria, 19 de maio. Mas agora somos 650. Estamos presentes em todas as capitais, porque a DPU ela fica mais onde tem Justiça Federal, né? Então, todas as capitais, algumas cidades do interior e nas instâncias superiores. Porque é importante que se dê continuidade também ao trabalho que foi começado. Porque se a Claro. gente não atuar no STJ e STF, quando o processo chegar aqui, não tem continuidade. Tá. Então, hoje somos 650. Não conseguimos, infelizmente, estar em todos os lugares que tem justiça federal. Até porque também não basta só o defensor, tem que ter uma certa estrutura, e o orçamento da defensoria ainda é um orçamento limitado. Algumas questões estruturais ainda são limitadas, como, por exemplo, carreira de apoio, dos servidores. Então, assim, o que acontece? Já, não sei, acho que mais ou menos faz parte da pergunta. Existem lugares que não têm defensoria pública, seja federal, seja estadual. Certo. Nesses casos, quando o processo está numa cidade assim, o juiz escolhe o chamado advogado dativo, para quem não pode constituir advogado, né, pode pagar por sua conta, que é uma pessoa, um advogado da cidade, que faz a defesa da pessoa. Muitos fazem uma defesa muito bem feita. Outros, lamentavelmente, deixam bastante a desejar. E muitas Mas vezes... esse advogado que ele é nomeado pelo juiz, ele é remunerado ou não? Ele é Ele é remunerado, convocado? é uma verba da própria justiça.
Tá. Ele é remunerado não pela pessoa, mas pela justiça. Tá, e deve ser seguir a tabela da OAB, alguma coisa assim. Segue uma tabela da Justiça Federal, por exemplo, no caso da Justiça Federal. Então, existe uma tabela e ele recebe esse valor. Tá. E, E nos casos dos mutirões, quando vocês vão a delegacias, a sim, prisões? existem esses tipos de mutirão, que são feitos muitas vezes com o apoio de várias defensorias públicas. Isso, eu não sei se ainda continua com esse nome, mas durante muito tempo chamou Defensor Sem Fronteiras. Então, por exemplo, iam vários defensores de vários estados e da União atender num presídio que está superlotado no Amazonas. Ou no Maranhão lá, Pedrinhas, aquele que sempre dá uma confusão danada lá, Isso. né? E aí começam a analisar essas questões, começam a analisar as situações das pessoas que estão ali e fazer os pedidos adequados, fazer os E pedidos. tem que ter uma parceria com a justiça. Tem um juiz que acompanha ali, que integra eventualmente uma força-tarefa, assim, para poder rapidamente. Em certas circunstâncias, sim. E aí os pedidos são feitos e são analisados pelo juiz da execução. Esse tipo de mutirão é até interessante, sua pergunta, porque ele existe em outras áreas também. Por exemplo, a Defensoria Pública da União faz o chamado Defensoria Itinerante, que é uma forma de se tentar amenizar a inexistência de defensoria em todos os lugares e até de chegar em lugares que nem teria justiça federal mesmo. Então, por exemplo, o que é isso? O que é defensoria itinerante? Né? Agora tem até que saber como vai ficar isso pós-pandemia. Mas a defensoria, por exemplo, são situações comuns. Viam, às vezes, só a defensoria, às vezes a defensoria junto com procuradores do INSS, com juízes, fazer atendimentos para a população ribeirinha, na Amazônia, para evitar os deslocamentos de quilômetros e quilômetros. Então, muitas vezes até esses funcionários da DPU, do INSS, eram até levados por barcos da Marinha. Então, havia também esses mutirões, não só na área penal, mas também nessas outras áreas, por exemplo, previdenciária, né, para dar acesso a essas pessoas que estão distantes dos centros, que tem vara da Justiça Federal, que tem defensoria pública, dar um acesso facilitado a essas pessoas a seus direitos na área previdenciária. Isso é Tá. bem, há várias ações da defensoria nesse sentido. Por exemplo, em região, área quilombola, ribeirinhos, e isso vale para os presídios na matéria penal, e isso vale também para outras áreas de atuação. Esses chamados multirões, né, a gente chama de defensoria itinerante, Tá. porque isso ocorre em vários lugares do país. Tá. Agora, eu Na entendo que federal, pelo menos. o trabalho da defensoria é um advogado de defesa que está atendendo a população, não tem o trabalho nem a incumbência legal de processar, de denunciar como o Ministério Público. Para isso existe o Ministério Público. Mas você citou aí quilombolas, populações ribeirinhas, povos originários, né, comunidades Isso. indígenas. Vamos pegar um exemplo concreto aí, comum. A gente está vendo, desde o início do atual governo, assim, garimpo avançando em terras indígenas, grupos criminosos a serviço de agronegócio para expulsar populações. Recentemente houve esse caso aí lá do Yanomami, né? Uma garota que foi estuprada e assassinada. A defensoria atua nesse caso também? Bom, o que acontece muitas vezes é o seguinte: com essa parte de crime, o que a gente faz quando é procurado com uma informação dessas é orientar que procure realmente o Ministério Público Federal, no caso de indígenas. O que acontece muitas vezes, e aí a gente atua, é disputa de terra. Por exemplo, determinada empresa diz que aquela terra ali é dela e não dos indígenas. Ou dos quilombolas? Ou dos quilombolas. E pede a reintegração de posse, ou pede para passar a ter a posse daquela terra, e pede até na justiça. Então a gente faz a defesa dessas comunidades com grande frequência, ou seja, dizendo que aquela terra é daquela comunidade indígena. Isso, há muitos processos nessa linha de atuação. Na matéria criminal, ou seja, se uma pessoa diz que é vítima de algum tipo de violência,
normalmente o que a gente pede é que a pessoa procure. O que pode acontecer é que se a violência foi praticada por algum agente do Estado, nada impede que a gente também peça, por exemplo, indenização contra essa pessoa, mas a matéria criminal de se acusar alguém de ter feito normalmente fica por conta do Ministério Público. A Então, gente um leva. quilombola que eventualmente levou um tiro de um policial numa ação de desocupação, a defensoria poderia entrar na defesa dessa pessoa para que o Estado Sim, indenizasse a vítima. sim, sim. Tá. Normalmente o que a gente vai fazer é a parte de acusação criminal desse policial vai ser feita pelo Ministério Público. Uhum. Né, fazendo Entendi. esse exemplo, está tendo uma desocupação de um quilombola, de uma terra indígena, e houve ali uma violência por parte de um policial federal. Tá. Normalmente, os colegas oficiam a Procuradoria da República, e o Ministério Público Federal, e na parte de indenização, nada impede que a Defensoria Pública peça indenização para essa pessoa, para os seus familiares, caso não venha óbito, infelizmente, mas isso acontece também com alguma frequência. E, como eu falei, além disso, a defesa da própria terra, né? Isso é muito comum. Há várias ações dessas em todas as instâncias em que há brigas no sentido de há disputas por terras indígenas, em que a gente patrocina o interesse dos indígenas. Tá. Bom, então vamos entrar aqui em alguns dos temas que eu vi aí nas suas publicações. Você tem um blog também, né, com vários textos muito interessantes. Tem um que me chamou a atenção pelo título, que é Furto, Insignificância e Reincidência. Só essas três palavras aí já valem uma tese de doutorado, né? Eu queria te perguntar, antes da gente entrar no outro caso, que é o do farelo de maconha, que eu achei muito interessante, mas, assim, por que pessoas, parece meio óbvio, né? Mas eu quero te ouvir, por que pessoas pobres e pretas são presas por roubar um pacote de arroz, um pacote de biscoito, um shampoo, e esse caso chega ao Supremo Tribunal Federal com a pessoa presa, e acontece não raramente de um ministro do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, manter a pessoa presa sobre as mais variadas alegações, porque é viciado em drogas e cria problema ali. Então, se ele é viciado em drogas, ele precisa de outro tipo de atendimento, não é colocá-lo na cela com outros presos por um prazo. Às vezes as pessoas ficam anos, né, presas ali. E, ao mesmo tempo, você tem, vou usar um caso concreto também, e aqui não é nenhuma acusação nossa, relatado pela imprensa, aquele caso do filho de uma desembargadora no Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, não me lembro agora, preso com toneladas de maconha, armas, munições, e aí o Tribunal de Justiça deu lá liberou o cara, né? Alegaram lá que tinha problemas psiquiátricos, e aí no Twitter isso vira sempre uma confusão, né? Dizendo assim, o preto é bandido, o preto e pobre é bandido, o branco ele tem problemas psicológicos, né? E isso acontece todo dia. Então vamos por partes. Por que alguém que rouba um pacote de arroz fica preso, o caso chega ao Supremo, né, percorrendo todas as instâncias, e o Supremo mantém essa pessoa presa? Depois a gente entra no outro caso. Bom, essa situação é o que a gente chama de furto de bagatela, furto de insignificância, muitas vezes furto famélico, que são aquelas situações em que, na maioria das vezes, pessoas em situação de extrema miserabilidade, vulnerabilidade, praticam pequenas subtrações para matar a fome ou para obter ali uma coisa de extrema necessidade, como um produto de higiene, ou um alimento, ou até Muitas mesmo vezes um para par os filhos também, né? para os filhos, um par de chinelos. Então, essas pessoas praticam muitas vezes esses pequenos furtos, estão, não raras vezes, em situação de rua ou em situação de extrema miséria, e muitas vezes essa situação ela é reiterada. Assim, a pessoa pratica mais de uma vez porque a fome ou a necessidade não vão embora de uma vez e uma vez só e o problema da pessoa está resolvido. O que acontece, infelizmente, é quem dá um entendimento por parte de quem julga de que não importa. Essas situações, essas condições, não importam. Havendo um furto, havendo uma subtração,
pouco importa a situação, a condição da pessoa e o valor daquilo que foi subtraído, e muitas vezes até nem subtraído, tentado, porque cada vez mais os supermercados brasileiros têm sistemas de segurança altamente eficientes, em que há um monitoramento contínuo de todas as coisas que estão acontecendo. Então é muito comum que essas pessoas não consigam passar da linha do caixa sem serem abordadas por segurança. Mas há um entendimento de muitos julgadores ainda de que não existe esse princípio, ou de que furtou, azar, não importa. Eu já vi entrevistas nesse sentido. Não, o Código, né, entrevista dizendo o seguinte, aspas, não, o Código Penal diz subtrair para si ou para outro em coisa ali é móvel. Não faz restrição se for um par de chinelos, um pacote de biscoitos, um pacote de fraldas. Ponto. E, lamentavelmente, quando a defesa perde, né, na maioria das vezes patrocinada por defensoria, mas às vezes até por advogados que querem ajudar, que fazem algumas ações de forma gratuita, de forma, né, por colaboração com a pessoa. Então, esses processos vão subindo, né, porque vem os recursos para se tentar obter a absolvição dessa pessoa, porque... Né, e a reiteração, a reincidência, o que é a reincidência? É a reiteração. E ela realmente muitas vezes acontece, porque a pessoa tem uma necessidade que não acaba, né? A pessoa está em situação de rua e ela acaba sendo muitas vezes levada àquela... Tem um caso, eu até aproveito para contar, eu não tinha nem blog nem Twitter na época, e é um caso que chamou muito a minha atenção, que ocorreu até na minha cidade, eu sou de Belo Horizonte, em que uma pessoa em situação de rua, numa loja de rua, assim, loja, eu digo que não é loja de shopping, ela vê aqueles pares de tênis que ficam na porta, que são aqueles que estão em oferta, que são aqueles até mais baratos, ela subtrai esse par de tênis e corre. E a polícia, os seguranças conseguem prendê-la e já na delegacia o delegado pergunta para ela, para essa pessoa, era um homem, o senhor está arrependido? Você está arrependido do que fez? Ele falou, não, porque eu não consigo mais, eu não aguentava mais andar descalço nesse asfalto quente. Então é isso, é a necessidade que continua. Né? Então, e essa pessoa foi solta ou não? Não. Eu não me lembro depois exatamente se depois veio a insignificância, porque isso varia muito, porque a reincidência, e a gente até tem conseguido alguns resultados favoráveis, mas a reincidência, infelizmente, muitas vezes ela é usada como obstáculo para a insignificância. É curioso esse relato, porque isso me remete àquela questão do bom senso, e você vê que há uma cadeia de comando, e é como se fosse um acidente de avião, né? O acidente de avião nunca é por causa de uma coisa, né? Uma sucessão de erros e problemas. Você vê que se o segurança da loja já tivesse tido uma postura diferente, é lógico, o trabalho dele é impedir que haja furtos na loja. Eu vou a qualquer supermercado aqui em Brasília, a gente mora na mesma cidade, a quantidade de funcionários que percorrem as prateleiras, e não é raro. Tem assim uma escola aqui perto, aí vão um grupo de estudantes, 7 estudantes negros, então fica um funcionário, ele está no mesmo corredor daquele pessoal ali, né? E os caras, eu não sei se são, mas imagino que sejam policiais militares de folga, fazendo um bico. Então existe um mecanismo ali, uma cadeia realmente forte para esse tipo de atuação, ainda mais agora, com a inflação disparada e os alimentos custando tão caro, né? E volta e meia você é abordado por pessoas que pedem para poder comprar alguma coisa. Então. E aí, mas você vê que se casos extremos, né? Se você tem um segurança que, cara, não vem aqui fazer isso porque você vai se dar mal. O problema teria resolvido ali, né? Agora, se é alguém com uma postura diferente, e é o, sei lá, 99% dos casos, já leva o cara para a salinha, já dá uma surra nele ali, aí vem a polícia, e aí você vem. Se o policial que chega, vem cá, o cara já te deu um baculejo aqui, né? Não volta mais aqui, cara, vai arranjar outra coisa. Não, mas aí ele vai, já deve dar uma outra surra e vai para a delegacia, que lá tem um delegado que pensa igual, já vai enquadrar o cara, ou o delegado já poderia soltar, né? Eu não sou advogado, não conheço a lei, mas eu imagino que em cada uma dessas etapas é igual guarda de trânsito, né? Ele te para, ele pode te dar uma advertência ou pode aplicar a multa, prender o carro, né? Dependendo da situação. Não estou dizendo que tem que ser sempre assim.
mas eu acho que isso passa muito por uma mudança de mentalidade, porque a pessoa sabe que eu vou levar esta pessoa que está em situação de rua para a cadeia, e depois uns dias ele vai para a penitenciária. E o que vai acontecer? Eu estou condenando essa pessoa à morte, praticamente, né? Ela vai entrar num outro estágio de crime, vai eventualmente entrar em alguma facção, não sei, estou chutando aqui. Mas Pode esse acontecer. raciocínio que eu fiz aqui faz sentido, dessa cadeia, essa cadeia de condenatória, né? É difícil que Eu sei, porque cada caso é um caso, né? é difícil que o segurança ou a polícia não façam o registro e tudo mais, né? Se foi Claro chamado, que né, tem que dar satisfação. isso, mas a questão da condenação e da manutenção na prisão, essa sim é uma questão que eu acho que merece reflexão. Porque o que acontece, e eu sou muito perguntado sobre isso, até por membros de outras carreiras, mas o que você acha que deve fazer? Já é uma reiteração, porque muita gente diz assim, não, se for a primeira vez, tudo bem. Mas se é uma reiteração, fazer o quê? Não tomar nenhuma medida, e eu penso, bom, mas a consequência muitas vezes, dessa prisão, desse encarceramento, de uma pessoa que às vezes não tem nenhuma passagem na polícia, nenhuma acusação de crime grave, ela pode ser isso que você chamou a atenção. Ela pode ser a, assim, Forçada a entrar em algum grupo, né? Porque os relatos são que você chegou exata, na prisão, a exatamente. própria polícia já pergunta, você já entrevistei pessoas presas, Sim, a polícia sim, pergunta, você é de qual facção? sim, E já isso vai existe. colocar, e você, não sou de nenhuma. Não, você tem que Isso, ser, senão você vai morrer aqui exatamente. também. Exatamente. Curioso, eu tenho esse exemplo. Eu lembro de um caso, que um colega me contou que exatamente isso, a resposta do rapaz foi exatamente essa. E aí a pessoa no presídio já diz assim, olha, na penitenciária já diz assim, olha, tá bom, já que você não é, me diz aí qual o seu bairro, qual bairro você mora. Exatamente. De que morro você é? Qual favela? Aí ele já joga para lá. Aí ele fala assim, por quê? Porque se eu te colocar do lado do bairro, da facção que domina o seu bairro, tudo bem, mesmo você não sendo. Mas se você for colocado em outro, eles podem achar que você é um espião, que está lá para espionar. Então, exato. Então, muitas vezes, colocar uma pessoa por furto de comida, por furto de coisas assim, é uma situação muito complicada, muito complexa, muito difícil, porque eu entendo o que a gente escuta muito, mas você vai fazer o quê? E o dono do pequeno estabelecimento, o dono do armazém. Por isso que eu digo, não é uma situação fácil, só que eu acho que o encarceramento nesse tipo de situação também não conduz a uma resposta, não gera uma resposta adequada, não. Agora, No eu acho fim, o fato de você ter entrado para a Defensoria Pública, eu automaticamente associo um pensamento de que a sua postura é contra o encarceramento em massa, né? sem dúvida. Que é uma coisa crescendo não só no Brasil, no mundo inteiro, e Sim. por crimes cada vez menores e mais, enfim, furto, né? Coisa que a pessoa não representa exatamente ali uma ameaça à Não, sociedade, não, e não só isso, né? Furtos de coisas assim, comigo. exato. Porque ele fosse, não, furtou uma coisa de alto valor, Tem né? 100 mil dólares, aí já é um pouco diferente, né? Exato. Não, mas a maioria desses casos são coisas assim, artigos de primeira necessidade, como esse exemplo do chinelo, como é, vários tipos de produtos de higiene. É muito comum, eu costumo dizer isso, é muito comum quando é mulher, quando a autora do furto é mulher, além de coisas para filhos, muitas vezes, produtos de higiene, que são caros, né? Então, por exemplo, produtos de higiene feminina, fralda para filho. Então, é muito comum quando a acusada desses furtos é uma mulher que os Aí bens você sejam teve até o tomados. caso do absorvente feminino, né? Que o governo Isso, estava acabando, não sei se acabou, né? Queria acabar para isso. entregar absorvente para populações carentes, né? Isso, esse Uma tipo loucura. de produto, de bem é muito comum na subtração, principalmente quando a autora é mulher. É. Desodorante, que Agora, são produtos que dão um mínimo de dignidade, né, para a pessoa. quando esse caso chega ao Supremo, que já é um absurdo, né? Isso ser um tema constitucional,
aí o ministro Supremo mantém, e aí eu acho que você já respondeu de certa forma, mas eu preciso ouvi-lo sobre a figura desse ministro do Supremo, né? É um ministro do Supremo que está seguindo aquela famosa frase, a letra fria da lei. Não, reincidiu, a lei diz isso, mantém preso até ter o julgamento, sei lá o que acontecer. É isso, basicamente. Sim, não. Muitas vezes até a pessoa já foi condenada. O que a gente pede, quando se pede para aplicar essa insignificância, é para se anular essa condenação. Às É vezes se uma prisão que apagar, de 2 anos, 1 ano. às vezes, dependendo da situação, até mais. Porque o furto qualificado, por exemplo, ele tem uma pena Aumenta a mínima pena. de 2 anos. E o que é o furto qualificado? Porque às vezes quando a gente fala assim, furto qualificado, parece que é uma coisa assim, uma multidão. Não, 2 pessoas qualificam o furto. Então, para te dar um exemplo, se 2 pessoas, casos também que eu já peguei, 2 pessoas passando numa cidade do interior que tem muros mais baixos, não tem grandes grades, vem ali uma calça jeans pendurada no varal e subtraem aquela calça jeans, o furto foi qualificado. Por quê? Porque tinha 2 pessoas. Só isso. E a É pena quase, mínima, se tivesse mais duas, seria uma quadrilha já. perigoso ter esse tipo de acusação, mas nem é de mais difícil. Mas mas a qualificadora é É, quando é discutível. mais de uma pessoa. Quando é mais de uma pessoa, eu já qualifico o furto. Então, esse exemplo que eu dei, e é comum isso acontecer, 2 pessoas que subtraiam uma calça jeans, um par de calças pendurado no varal, furto qualificado. Porque Pena se você mínima. está sozinho, de repente foi um impulso, eu estou precisando e tal. Com dois, um pode falar, não, não vai fazer isso. Tal. Talvez seja isso. Mas assim, eu estou dizendo isso para mostrar o seguinte: nesse exemplo, se for uma pessoa, a pena mínima é 1 ano. Se forem 2, a pena mínima é 2. Dobra. São 2 anos, né? Então, Olha só. dobra a pena mínima. E aí, se a pessoa tiver, por exemplo, uma reincidência, já aumenta mais um pouco. Então, às vezes, você vai. É comum eu ver penas de casos completamente bobos de 2, 3 anos. Ah, mas tem progressão, tem, mas mesmo assim, se nós pararmos para pensar numa pena de 2 anos e pouco, 3 anos, por um furto de calça, de alimento, isso acontece. Como eu dei, com esse exemplo que eu dei. Basta Jogar a ter, duas, pessoa numa prisão, né? basta ter 2 pessoas que já vira qualificado, que já dobra, porque a pena do furto simples é de 1 a 4. A Tá. pena do furto qualificado, 2 a 8. A dobra. Agora, e usando outro exemplo, Gustavo, esse caso que eu citei aí do filho da desembargadora, que foi preso com toneladas de maconha. Como é que explica isso para a sociedade? Como é que explica que existe justiça, que ela está funcionando e que ela é igual para todos? Bom, muitas vezes, né, normalmente, às vezes até acontece, como esse caso do próprio senador aí que eu fiz a defesa, mas em regra esse tipo de caso não é da defensoria. É claro que como defensor a gente faz essas comparações, né? A gente vê esse tipo de situação muitas vezes, não só esse específico, e esse eu conheço só de Pela imprensa. imprensa, nunca li, nunca vi nada, mas a gente muitas vezes vê e sente isso é indiscutível. Essa sensação de que às vezes outras situações muito mais graves, muito mais severas, tiveram um tratamento mais brando. Volto a dizer, não conheço esse caso especificamente, não vi laudo para falar assim, nesse caso, estava doente, não estava, isso, aquilo. Mas a gente tem essa sensação em muitos casos. É o tal negócio. É muito difícil, não só explicar, mas até digerir quando a gente vê, às vezes, situações bem mais graves, bem mais complexas, terem um tratamento bem mais brando, né? E isso acontece com alguma frequência. Isso a gente não é raro a gente ver isso. Agora, o que eu tento fazer na condição de defensor é usar esse tipo de situação, por exemplo, como um parâmetro. Então, se o parâmetro for esse para aquele tipo de pessoa, para aquela pessoa, então que ele seja também para os assistidos da Defensoria Pública. Você Ou pode seja, usar isso como argumento numa defesa que você faça. Olha, teve esse caso aqui, com quando essa acontece no situação, mesmo, por que você está condenando então esse aqui? quando acontece no mesmo tribunal, sem dúvida a gente usa.
né? Isso foi até... Isso, há algumas situações que não são nem nenhum tipo de segredo, se for usado, está na peça e é público. Por exemplo, o então deputado Jair Bolsonaro foi acusado de crime ambiental porque teria sido flagrado com objetos de pesca numa área proibida, pesca proibida e tudo. Teve inquérito e a denúncia foi rejeitada pelo STF. Inclusive o fiscal que fez a autuação, a carreira dele acabou, né? O Bolsonaro, depois que virou presidente, acabou com a carreira dele. E aí, o que eu fiz? Em vários outros processos de insignificância ambiental que eu peguei, eu usei esse exemplo. Eu invoquei esse julgado. Né? Então, e muitos até eu consegui, para ser justo. Muitos até eu consegui que fosse aplicado o mesmo entendimento. Ou seja, porque a insignificância, a gente está falando aqui muito de furto, essas pequenas condutas, elas se repetem em várias outras coisas. Por exemplo, no pescador, na pessoa ribeirinha ali, que às vezes pesca no período de defesa, no período proibido. Então, também, a chamada insignificância, esses crimes de pequena importância, eles se repetem em várias outras áreas que não só no furto. E esse caso é um deles, né? Na matéria ambiental, por exemplo, eu sempre digo, eu faço sempre às vezes eu faço essa comparação, por exemplo, de se condenar uma pessoa que, às vezes nem pescou. É muito comum que a pessoa esteja apenas no barco e não tenha retirado uma espécie da água. Isso acontece com frequência. A pessoa é flagrada no barco antes de pescar qualquer coisa, mas às vezes tem um apetrecho ali que é proibido, alguma coisa assim. Ela é processada criminalmente, muitas vezes condenada, e eu faço essa comparação, por exemplo, com mineradoras, né, quem ali foi condenado criminalmente? Quantos anos tem aquele? Alguém já foi condenado? Alguém vai ser? Então, se você tira 2 peixinhos do rio, você vai ser condenado. Mas, A então, represa sim, de Mariana. exatamente. Então, eu faço essas comparações também. E, às vezes, Tá. até com outros julgados. Né? Porque, como eu falei, a insignificância, essas coisas, ela está presente em diversos tipos de conduta. Elas normalmente não se aplicam onde há violência, o que é até compreensível. Claro. Então, por exemplo, não existe roubo de significância. Mas roubei 10 reais. Sim, mas apontou uma arma na cabeça da pessoa. Agora, em conduta sem violência, sem grave ameaça, há várias que podem permitir a aplicação da insignificância. Mas o que eu faço com relação a esses casos famosos? É usar como exemplo. Fazer a comparação. De falar, olha, nesse caso aqui, a situação foi essa. Por que não nesse? Que talvez seja até mais simples, seja até menos grave. Então, é o meu papel. O outro eu vejo mais como cidadão, até porque muitas vezes eu também não tenho nem tanto contato com o que aconteceu. Porque né, pode ter alguma situação específica Claro. que justifique. Mas muitas das vezes, quando eu vejo que a questão jurídica é a mesma, o que eu procuro fazer é usar aquele entendimento mais favorável para quem eu estou defendendo. Tá, então vamos usar aqui um último exemplo aqui para a gente caminhar para o final. O que foi esse caso do farelo de maconha? Eu vi que era um caso de um militar e você mencionou aí que vocês também atuam, né, na defesa de militares. Aí tinha uma foto, saiu matéria aí em alguns sites, né? Farelo de maconha, e aí não foi nem pesado. Dá um resumo desse caso aí e fala que parece uma coisa kafkiana, né? É o seguinte, a justiça militar tem um entendimento muito rigoroso com relação principalmente a pessoas que estão em serviço militar obrigatório, tudo que são flagrados com pequenas quantidades de maconha. Não é o caso daquele cara que levou não sei quantos Não, quilos de ali cocaína é no outra avião, história. né? E foi preso na Espanha. Ali é outra história e tudo mais. Mas a gente tem com frequência, a gente tem uma atuação bem grande na justiça militar e a gente tem com frequência esse tipo de situação. De pessoas que são flagradas, às vezes, com resquícios de maconha. E na justiça militar, ao contrário do que acontece na justiça comum, o artigo 28 da justiça comum, ele sequer prevê pena de prisão e tudo mais. Na justiça militar, não. Ele ainda prevê. O artigo que lida com isso no Código Penal Militar ainda prevê pena de prisão, é uma situação mais antiga do que a lei de drogas, que nesse aspecto, quanto ao uso, pelo menos,
houve uma modernização do entendimento, por assim dizer. E, nesse caso específico, eles fizeram uma revista nesse rapaz, viraram a mochila dele e tinha uns farelos, que é aquilo que aparece na foto, uma luva de látex com, né, alguns farelos, algumas, sabe-se lá, quantidade daquilo, e ele foi acusado de posse de droga em ambiente militar. E, de fato, era farelo de maconha. Era. Não, isso aí, parece que isso não está nem em discussão. A discussão é uma quantidade completamente imprestável para qualquer coisa. Tanto que o juiz de primeiro grau, o juiz da Justiça Militar de Curitiba, rejeitou a denúncia. Falou, não, isso aqui nem crime é. O Ministério Público Militar recorreu e o STM recebeu a denúncia. E aí, depois do STM ter recebido a denúncia e ter voltado lá para a origem para ele ser processado, então, a Defensoria, quando ele recebeu a denúncia, impetrou o HC no STF, dizendo que aquilo ali não tinha nem materialidade, porque é uma quantidade que não serve para nada, é um resquício, um farelo, como uma expressão que eu usei. E aí ele foi negado pelo ministro Ricardo Lewandowski, eu recorri, foi mantido pela segunda turma, e agora eu pus embargos, que é um recurso para explicação, porque eu achei que o acórdão falou muito pouco da Quer dizer, situação isso foi concreta. para a Justiça Militar, voltou para a origem, chegou ao Supremo, o ministro do Supremo manteve uma Não, condenação por um é o farelo. seguinte, quando a Justiça Militar mandou receber a denúncia, já veio o HC para o STF. Então, paralelamente, tem um processo que voltou para a Justiça Militar do primeiro grau, que está correndo lá, e a gente está tentando trancar a ação no STF. Agora, esse é um soldado, imagino. É um soldado da Recruta. aeronáutica. Tá. Isso. Ele está solto ou está preso? Salvo engano, solto. Mas a carreira dele já acabou, né? Depois disso daí, E o problema é que porque fica muitas na vezes as pessoas. ficha. Exato. Porque o problema da condenação criminal é que ela vai além da questão da mera pena, né? Porque muitas vezes, claro, é o efeito mais gravoso e é o que todo mundo logo vê, mas a condenação criminal muitas vezes ela fica uma mancha, né? As pessoas pesquisam, as pessoas buscam. Não, vamos que ele resolva seguir a carreira. Ele é da aeronáutica, né? Mas ele chegou a coronel ali, não sei quais são os postos todos. Aí chega a vez dele para a turma dele ser escolhida quem é que vai chegar brigadeiro. Puxar a ficha, o cara fumava maconha lá, desonrou o nome da corporação, respondeu a processo e tal. Acabou, Não, e né? mesmo saindo da força, mesmo que seja temporário, mesmo que seja serviço militar obrigatório, mesmo que seja temporário, o que acontece muitas vezes é que, por exemplo, o empregador pesquisa, né? No Sim. Google, essas coisas. Então mesmo para quem é tão somente nesses casos, serviço militar obrigatório ali de período mesmo, que está ali servindo a força por 18 anos e tudo, aquilo fica, né? E aquilo depois é muitas vezes buscado por quem vai dar emprego, por quem vai, né? Então acaba criando um registro, né, de internet que ninguém nunca mais apaga. Mas nesse caso, o processo voltou para primeiro grau, vai ocorrer o processo, o que a gente queria era trancar a ação penal. Então agora estão sendo julgados os embargos no STF, que eu acho que vão ser rejeitados também, e aí ele vai ser processado em primeiro grau, vamos ver o que vai acontecer, se ele vai ser condenado ou não. Né? Então ainda está nessa Kafkiano, situação. realmente. Mas isso é bem comum. Assim, são vários os casos em que a gente pega e, como eu falei, a maioria das vezes, quantidades ínfimas. Que Ínfimas. Mas loucura. assim, que muitas vezes não chega a 1 grama. Não Bom, é Gustavo, incomum, não. para a gente encerrar aqui, eu queria que você fizesse aí um comentário final. Onde é que as pessoas encontram a defensoria? Onde é que as pessoas podem procurar? Quem não conhece, não sabe que tem direito, como é que elas devem proceder e deixar uma reflexão final sua e também sobre o trabalho da defensoria, da importância desse tipo de trabalho. Bom, a Defensoria Pública da União, como eu falei, ela está em todas as capitais, em várias cidades do interior, nas cidades maiores. Aqui em Brasília,
estamos até mudando de prédio recentemente, mas ela fica ali no prédio vai passar agora a funcionar no prédio da CNN, ali no eixo monumental. O atendimento é feito por ali, mas há outros canais também, aplicativos, formas de contato. Tem o próprio site da instituição que pode ser acessado e, com essas informações. O endereço, né, as cidades, cada cidade que tem sua defensoria tem o seu endereço, né, não sei. Né, muitas vezes também na própria justiça, quando a pessoa tem algum problema, já informam. Quando é matéria criminal, por exemplo, já muitas vezes o próprio oficial já avisa que a pessoa, se não tem condição de ter um advogado, pode procurar a Defensoria Pública. Muitas vezes já ali tem fornecido o endereço para que a pessoa procure. Isso para a federal. Para os estados, mais ou menos a mesma coisa. As defensorias dos estados têm suas sedes. Varia de estado para estado a presença das defensorias públicas no interior. Como eu falei, Rio de Janeiro, por exemplo, tem praticamente todas as comarcas, se não em todas. Algumas estão crescendo mais recentemente, ainda tem poucas unidades. E o trabalho que é feito pela Defensoria Pública, seja da União, seja a dos estados, é de auxiliar, de orientar e de fazer defesas e propor ações em favor de pessoas que, via de regra, não teriam condições de constituir advogado, de pagar um advogado. A atuação ela não se limita à matéria penal. A gente acaba sendo muito conhecido pela matéria penal, mas não é exclusivo. A gente atua também em outras áreas, tanto nós da federal, por exemplo, tem matéria previdenciária federal, matéria também ligada à moradia, Minha Casa Minha Vida, Enem, essas questões agora do auxílio emergencial. A gente teve uma atuação muito grande, né, durante esse período de pandemia. A estadual, a mesma coisa. A estadual também tem uma atuação muito forte em questões envolvendo família, né, que correm na justiça estadual, que tramitam na justiça estadual, né, questões envolvendo aí pedidos de alimentos, separação, outras coisas relacionadas ao direito do consumidor, além também da matéria penal, que é muito comum. E a Defensoria Pública ela tem importância porque ela possibilita que essas pessoas acessem seus direitos e conheçam, né? Porque muitas vezes, e eu percebo isso até, não estou mais atuando em primeiro grau, mas muitas vezes é nítido que a pessoa sequer consegue, muitas vezes, entender o que está acontecendo na matéria previdenciária, por exemplo, para ficar aqui na área federal. Não é uma matéria fácil. Então, às vezes, a pessoa mal sabe o que ela tem que juntar, o que ela tem que conseguir, o que ela tem que procurar para obter um benefício previdenciário. Então, esse é o papel dessa orientação. Né? Nós ainda estamos num país muito desigual em termos de informação, de conhecimento. Discutiu-se recentemente, não posso deixar de lembrar disso, a questão do poder de requisição pela Defensoria. O que seria isso? O poder da Defensoria pedir documentos para órgãos públicos, por exemplo. Isso foi discutido, a PGR entrou com diversas ações sobre isso no STF, questionando esse poder das defensorias, tanto da União quanto dos estados. Contra esse poder? A PGR não queria? Por quê? Pois é. Achava que era prerrogativa deles? O argumento principal, por assim dizer, é que nós passaríamos a ser superadvogados, porque os advogados particulares não podem fazer isso. É um argumento até que corria um certo risco de não digo prevalecer, mas ter alguns adeptos. Felizmente, nós tivemos um apoio muito grande da sociedade civil, de parte da imprensa, que foi mostrando, né, de professores que escreveram, que falaram disso em redes sociais, questionando. Porque o que é requisição? Em resumo, é o seguinte: imagine, eles são casos concretos, eu posso dar vários exemplos concretos. A pessoa que chega para ser atendida no interior do Pará, e os documentos dela estão numa cidade muito distante. E ela não tem mais nenhum parente ali, né, naquela outra cidade distante do Pará. Ou em outro estado, né? Hã? Ou em outro estado até. Sim, esse até porque eu lembro que uma colega contou que foi um verdadeiro drama para a pessoa, para conseguir a defensoria.
Não era nenhum caso de Defensoria Federal depois, quando se esclareceu as coisas, mas só o fato de a gente ter conseguido pedir os documentos e conseguir obter esses documentos para a pessoa, foi resolvido o problema sem judicialização alguma. Porque com os documentos a pessoa conseguiu fazer o pedido que ela tinha que fazer. Porque muitas vezes a gente sabe que, lamentavelmente, em muitos lugares de atendimento, não trouxe tudo que eu queria, tchau, vai embora. É. E esse tipo de requisição ele vale para vários tipos de ação, para ações coletivas, por exemplo. Vamos entrar com ação. Olha, por que o Enem não quer aceitar a isenção, por exemplo? Antes de se entrar com a ação, tenta se conversar, saber a situação, saber o que está acontecendo. E eu lembro até, por exemplo, que o professor Conrado Ubner, na época, a nossa situação de atuação ela é muito distinta de um advogado, por exemplo, que está atuando por uma empresa que tem toda a documentação ali, que vai ter tudo registrado no computador, em nuvem, não sei o quê. A gente, muitas vezes, a gente está lidando com pessoas em situação de rua. Pessoas que não têm nem de guardar um par de sapatos, quanto mais ficar juntando documentação. Então, a gente acabou obtendo êxito nessas ADIs, foram mais de 20, mas com o mesmo tema, e a importância disso, né, isso é que a gente consegue dar um atendimento, muitas vezes, como eu falei, até evitando a judicialização, até evitando entrar na justiça, ou porque se resolve, ou porque se explica para a pessoa o que está acontecendo, e a maioria das pessoas não entende, assim, sem a nossa explicação, sem uma explicação mais minuciosa, mais cuidadosa, a pessoa sequer entende. Então, essa é a importância. E o crescimento da instituição e as prerrogativas têm esse objetivo, de fazer esse atendimento, de fazer ter esse cuidado com essa população de forma mais efetiva. E as mudanças que têm ocorrido, e eu espero que assim continuem, são para mostrar que essa atuação ela é relevante e para dar mais oportunidade. Tanto que, por exemplo, também recentemente, inicialmente a gente não tinha legitimidade para ações coletivas. E passou a ter, e também isso foi questionado na justiça, e a gente ganhou também. Por que ação coletiva? Porque se eu estou com problema, se a defensoria percebe, por exemplo, que o INSS, para dar um exemplo aqui em Porto Alegre, está demorando meses para marcar uma perícia, ele não está demorando meses para uma pessoa. Para uma pessoa, para todo mundo. Exatamente. Então é muito mais lógico entrar com uma ação coletiva para descobrir, saber, resolver por que o INSS está demorando meses para aquela perícia, do que entrar com 50 ações para cada pessoa que a perícia demore. Claro. Então é isso. Essas mudanças elas mostram a relevância e um trabalho cada vez mais que ultrapassa ali o mero interesse individual que é fundamental também, importantíssimo, mas que ultrapassa o mero interesse individual. Tá bom. Então, Gustavo, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Conte sempre aqui comigo para a gente fazer umas conversas aí pontuais sobre casos que sejam de grande relevância, que mereçam chegar a um público mais amplo. E obrigado pela entrevista. Obrigado.